agora nós vamos ver como passamos a representação fracionária de um número racional para a sua representação decimal e da decimal para a fracionária. Vamos começar aí da forma fracionária para a forma decimal. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um número racional representado na sua forma fracionária. Vamos pegar um aqui, 22 sobre 5, e vamos passar esse número para a sua forma decimal. Nós já vimos isso nas aulas anteriores, né? Nós vimos que para fazer isso, basta efetuarmos uma divisão. Uma divisão de quem por quem? Uma divisão do numerador pelo denominador, tá? Ao fazer esta divisão, a representação decimal do número vai se revelar a nós, tá? Então vamos aí pegar o 22 e dividir por 5. 22 dividido por 5. Nós aqui vamos fazer o algoritmo da divisão, da maneira que nós sabemos, né? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 22? O 5 cabe dentro do 22 4 vezes. 4 vezes 5 dá 20. Daqui sobra 2. Sabemos que o 5 ele não cabe dentro do 2, né? Então, nós vamos escrever esse 2 como 20 décimos e vamos ser obrigados a colocar uma vírgula, porque o resultado dessa divisão vai ter que ficar na casa dos décimos, que é a próxima casa já após a vírgula. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 20? O 5 cabe dentro do 20 4 vezes. 4 vezes 5, 20. 20 para 20, 0. A representação decimal de 22 quintos é 4,4. Tá? Da forma fracionária para a forma decimal é uma simples divisão, que é uma das ideias da fração, né? O quociente, né? O resultado da divisão aí revela o seu valor decimal. Um outro exemplo aqui para a gente colocar. Vamos calcular aí a representação decimal da seguinte fração. 6 sobre 18, tá? Nós sabemos que vamos fazer uma divisão aqui. O 6 será dividido por 18. Quantas vezes o 18 cabe dentro do 6? Não dá. Então, nós vamos escrever esse 6 como 60 décimos. Então, o resultado desta divisão vai ter que morar na casa do décimos, daí essa necessidade de se colocar uma vírgula, tá? Quantas vezes o 18 cabe dentro do 60? O 18 cabe dentro do 60 3 vezes. Por quê? 3 vezes 18 dá 54, né? 60 para 54 sobra 6. Quantas vezes o 18 cabe dentro do 6? Não dá. Vamos agora para 60 centésimos. O que a gente tem aqui? O resultado disso vai morar na casa do centésimo. Não preciso colocar vírgula, porque ao colocar vírgula já acertamos as casas decimais, né? Quantas vezes esse 18 cabe dentro do 60? 3, que dá 54. Sobra 6. 60 milésimos, que vai caber 3 vezes, que vai sobrar 6, e essa conta não vou conseguir terminar essa conta, tá? Isso aqui é uma dízima periódica, né? É um número racional onde suas casas decimais, elas começam a ter uma repetição de um mesmo valor, tá? Então, a representação decimal de 6 sobre 18 é 0,3333, e aí vai embora. Então, para transformar o número da sua forma fracionária para decimal, basta nós acharmos o quociente ou operarmos a divisão do numerador pelo denominador. E ao contrário disso, professor, e para eu sair da representação decimal e encontrar a fração que representa aquele número?
Da forma fracionária para decimal, a que a gente acabou de ver, você faz a divisão e você vai chegar na única forma decimal que o número racional tem. Agora, da decimal para a fracionária, nós temos um pequeno entrave. Qual que é esse entrave? Espera aí. Existem infinitas representações fracionárias para o mesmo número decimal. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos aí achar a representação decimal do seguinte número, 0,5. O que a gente vai fazer? A gente vai partir para a fração que é mais fácil de ser notada, a fração que é mais fácil da gente conseguir transformar, por exemplo, que são as frações decimais, né? Como a gente vai fazer isso? A gente vai transformar esse 0,5 numa fração decimal ou centesimal ou milesimal. É fração onde o denominador são potências de 10, tá? Como assim, professor? É simples também, não é difícil. Como é que a gente vai transformar essa fração? A gente vai olhar para o número decimal e vai já achar de cara quem vai ser o denominador que a gente vai colocar aí. Por exemplo, olha esse número decimal, tá? Ok? Quantas casas decimais estão escritas nesse número decimal? Olha só, nesse número decimal nós temos somente a casa do décimo, tá? A casa do décimo é a casa já encostada na vírgula. Então o que a gente entende? Décimo faz nos lembrar de um número, décimo faz a gente lembrar do número 10. Então nós vamos considerar o denominador sendo 10, tá? E quem vai ser o numerador, professor? O numerador vai ser o próprio número sem a vírgula. Pera aí. Então, eu tinha 0,5. Então, vamos remover a vírgula. Virou o 0,5. Mas quando eu removi aquela vírgula ali, não faz sentido ter o zero. Então, eu oculto o zero também. Então, melhorando isso, o que nós temos? Nós temos que 0,5 pode ser representado como a fração 5 décimos. Olha, nós transformamos o número na sua representação decimal para a sua representação fracionária. Lembrando que existem infinitas representações fracionárias desse número decimal. Nós achamos as decimais, as sobre denominador 10 e as suas potências, que é mais fácil a gente verificar isso daí. Ou seja, todas as frações equivalentes a 5 décimo vale 0,5. E o mais interessante é nós simplificarmos, né? Colocarmos a expressão, a forma fracionária já na fração irredutível. Então a gente consegue simplificar essa fração? Sim. Eu consigo dividir o de cima e o de baixo por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Olha só, a fração 0,5 pode ser escrita como 5 sobre 10, está correto, mas se o exercício pedir para você achar a sua forma irredutível, é 1 sobre 2. 1 sobre 2 representa o decimal 0,5, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos achar outra representação aí fracionária de outro número decimal. Por exemplo, o 1,8. Como que eu vou representar 1,8 na sua forma fracionária? Como nós acabamos de ver, vamos transformar ela numa fração decimal, né? Então, como é que vai ficar? Em cima vai ficar um número sem a vírgula. 1,8 tirando a vírgula, ele se torna que número? Ele se torna o 18. E quantas casas decimais estão escritas nesse número? Está escrita até a casa do décimo. Então, se está até a casa do décimo, décimo faz eu lembrar de um número, eu lembro de 10, perfeito. 18 sobre 10 é a fração, uma das frações que representam 1,8. Se nós quisermos simplificar isso aqui dá para ser simplificado, né? Nós conseguimos dividir os dois aí por 2, que os dois são pares. Então, a fração irredutível desse número decimal é 18 dividido por 2, 9, 10 dividido por 2, 5. Olha só, nós temos esta representação fracionária para o decimal que nós colocamos aqui. Vamos ver outro exemplo. 3,26.
nós vamos usar a mesma ideia, pessoal. Quem vai em cima ao número, sem a vírgula, tirando a vírgula desse 3,26, ele vira 326. Quantas casas decimais estão escritas após a vírgula? 2 casas, está até a casa do centésimo. O centésimo faz a gente lembrar de um número, qual? De 100. Então, 326 centésimos é a representação fracionária do número 3,26. Você pode simplificar isso aqui também e chegar na fração irredutível, tá? Mais um exemplo aqui, e o último para a gente já fechar essa ideia. E se nós tivermos o seguinte número? Como que nós escrevemos a fração que representa este número aqui? Seguindo a mesma receita da mesma observação que nós fizemos. Quem vai ficar em cima? O próprio número sem a vírgula. Isso vira o numerador. Mas se eu tirar a vírgula daqui, este zero perde a sua utilidade e este zero também perde a sua utilidade. Fica em cima somente quem? 48. Quantos números, ou seja, quantas casas decimais estão escritas aqui? Está escrita até a casa do milésimo. O milésimo faz eu lembrar de um número. O milésimo faz eu lembrar de 1000. 48 sobre 1000. Se você quiser, você pode simplificar aqui também e achar a fração irredutível desse decimal. Mas, a princípio, nós transformamos em decimal, na representação fracionária, os seguintes decimais desta forma aqui. Também não tem muito segredo, é bem fácil.